Quero te falar também sobre Carlos Vinícius e suas negociações com o São Paulo, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo. Fui o primeiro a contar alguns dias atrás que Carlos Vinícius, centroavante de 30 anos, livre no mercado, era alvo de São Paulo, Botafogo e Grêmio, e dá para dizer que o São Paulo avançou nas conversas, deixou de ser apenas uma especulação para uma abertura de negociação. Quero contar também que o São Paulo prometeu apresentar nas próximas horas uma proposta oficial ao jogador. Ainda não há um papel timbrado com números, e é a partir da chegada desse documento que o Carlos Vinícius e seu representante, o Flávio Ribeiro, pretendem apresentar uma contraproposta. O Carlos Vinícius tem dado sinais de que pretende ganhar pelo menos R$1 milhão por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas. Esse valor alto tem a ver com o fato de o jogador estar livre no mercado, ou seja, ele pode vender seus direitos econômicos ele mesmo para o clube que quiser contratá-lo. Só 4 jogos na temporada 2024-2025 com a camisa do Fulham, atleta que passou pela base do Palmeiras e pelo Santos, mas se destacou mesmo em Portugal vestindo as camisas do Benfica e do Rio Ave. Também na Europa jogou por Tottenham, PSV, Mônaco e Galatasaray. Poderia ser no São Paulo a opção para o Caleri, que só volta na próxima temporada. O grande ponto agora é a questão financeira que precisa ser resolvida. Boa noite, Nicola. Você que o São Paulo tem chances de contratar o Carlos Vinícius. Eu até fui pesquisar, fui o primeiro a tratar sobre o tema em 22 de maio. Tá? Eu contei aqui no YouTube e também no meu blog no R7 que São Paulo, Grêmio e Botafogo eram os interessados. Quem me contou foi o empresário dele, Flávio Ribeiro. Como ele não pediu off, eu fiz questão de inclusive dizer que era o empresário dele quem estava contando essa história. Na oportunidade também o Vitória e o Sport tinham sondado a situação, mas nem levaram adiante porque entenderam que a pedida estava muito distante. Nessa manhã o GE trouxe a notícia de que o Carlos Vinícius de fato tem negociações com o São Paulo, e aí para tentar avançar em cima da notícia, voltei a conversar com o Flávio Ribeiro, que é o empresário do Carlos Vinícius. E aí eu perguntei aí, tá quente? Como é que tá essa história? Aí a pessoa respondeu, o Flávio respondeu assim: surgiu o interesse da parte do São Paulo, porém ainda estamos aguardando uma oferta oficial para analisar os números. Tá? Então assim, o nome do Carlos Vinícius foi sugerido ao São Paulo, foi avaliado pelas pessoas de lá, agradou, os caras entendem que o Carlos Vinícius tem o potencial e o perfil para substituir o Caleri, pelo menos até o início do próximo ano, quando o Caleri volta a ficar à disposição. A partir daí procuraram o Flávio para falar: Flávio, e aí, como é que faz? Queremos conversar. Não, vocês têm que mandar uma proposta. Tá? O São Paulo já sabe a pedida do Carlos Vinícius, certamente um pacote não inferior a R$1 milhão por mês, entre salários, direito de imagem e luvas, e agora o São Paulo ficou de formalizar uma proposta. O Tricolor tem dificuldades financeiras e não vai conseguir chegar a esse 1 milhão, mas aguardemos cenas dos próximos capítulos, tá? Lucas Ferreira do São Paulo, alguma proposta por ele, o Doug? Eu fui o primeiro a contar lá atrás que o Cruzeiro e depois o Red Bull Bragantino haviam demonstrado a intenção de tirar o Lucas Ferreira do São Paulo, pagando a multa de R$40 milhões. Você lembra? Depois até contei que o Palmeiras também na última hora tentou atravessar. Afinal das contas, o São Paulo renovou o contrato com o Lucas Ferreira. Esse acordo fez com que o salário dele saltasse de 20 mil por mês para 120 mil mensais. Com isso, acabou qualquer possibilidade de algum clube brasileiro contratá-lo. Essa possibilidade existia por conta do baixo salário dele, R$20 mil mensais. Você multiplica por 2 mil e chega ao valor de 40 milhões de multa. Com o salário dele em 120 mil mensais, a multa é estratosférica, não tem mais chance de perder para clubes brasileiros. E aí que surgiu uma informação que veio de uma pessoa do São Paulo. Ô Nicola, você lembra que quando a gente renovou, você falou do Cruzeiro? Eu falei sim. Pois é, na oportunidade já tinha também um time alemão interessado. Essa pessoa não quis dizer o nome do time alemão, mas que a proposta girava na casa dos 8 milhões de euros, o que fez com que o São Paulo apressasse o passo em relação a essa renovação. Tá? Então, o São Paulo tem a convicção de que pode pintar proposta boa pelo Lucas Ferreira em breve. Quer ver? Eu vou até mandar uma mensagem. Tá por aí. Tudo em ordem. Uma novidade sobre proposta pelo Lucas Ferreira, se a gente consegue alguma atualização, tá bom?
Quero contar agora de forma exclusiva que Lucas Ferreira, atacante do São Paulo, que recentemente renovou seu contrato, segue na mira de clubes, agora do exterior. Fui o primeiro a contar para vocês que antes da renovação, o Lucas Ferreira era alvo do Cruzeiro e do Red Bull Bragantino. Pois bem, com a renovação do contrato e seu salário que foi de 20 mil para 120 mil reais mensais, fica inviável pensar que um clube brasileiro possa pagar a multa rescisória. Mas, desde aquele momento já havia um clube alemão monitorando os passos do atleta e sinalizando com a intenção de comprá-lo por 8 milhões de euros. São Paulo entende essa oferta como muito baixa, porque sabe que o jogador de 19 anos de idade, que já soma 21 jogos, um gol e uma assistência, tem enorme potencial para se transformar em uma das principais vendas do São Paulo nos últimos anos. A ideia do tricolor, inclusive, é não negociá-lo nessa janela, ainda que precise de pelo menos mais uma venda, mesmo levando em consideração que o Ângelo, lateral direito de 16 anos que pertence ao time sub-20, já foi negociado com o Strasbourg da França. Apesar dessa transferência de 5 milhões de euros fixos mais 2 milhões de euros em bônus, São Paulo ainda necessita de mais uma grande venda. E aí o Matheus Alves ou o Rian Francisco poderiam ser alternativas. Se não houver negócio para esses dois, essa transferência para o clube alemão pode acabar acontecendo, especialmente se a proposta superar os 8 milhões de euros. Só para completar, em relação ao Lucas Ferreira, jogador que virou titular, também por conta de uma série de baixas e desfalques, São Paulo chegou a disputar a última partida contra o Bahia com 10 jogadores indisponíveis, eram 8 por lesão e mais 2 por suspensão. O Funes Mori, centroavante no São Paulo. Deixa eu ver que fim levou o Funes Mori. Tem dois, eles são irmãos, né? O Rogério e o outro, deixa eu ver se esse aqui é o atacante, deve ser esse aqui, né? 34 anos de idade, pertence ao Morelia, não, ao Pumas. 41 jogos, 4 gols e 2 assistências, tá? Joga bastante, mas faz pouco gol, né? O cara faz um gol a cada 10 jogos. Centroavante ainda. Difícil justificar, hein? Difícil defender alguém que faz um gol a cada 10 jogos. Enfim, centroavante argentino, que se naturalizou mexicano com 34 anos de idade, joga lá no México desde 2015. Antes havia passado pela Turquia e pelo Benfica, jogador do River Plate, do FC Dallas, enfim, bastante rodado. Não tenho uma opinião, não acredito nessa possibilidade, tá? Até porque o futebol mexicano paga bastante bem para esses caras. E qualquer salário acima de R$1 milhão o São Paulo vai descartar. O Thiago Mendes e o Carlos Vinícius foram até sondados pelo São Paulo, mas o São Paulo se assustou com a pedida, os caras querem ganhar acima de R$1 milhão. Deixa eu até mandar uma mensagem para o empresário do Carlos Vinícius para saber se tem alguma novidade. Flávio, boa noite. Em ordem por aí. Alguma novidade sobre o Carlos Vinícius? Ó, o like 280, manda uma mensagem para o Júlio Casares e pergunta para ele se ele não vai contratar um centroavante e um volante. Esse time está muito fraco. São Paulo deve ter para o mês que vem a volta do Luiz Gustavo. O Luiz está tomando remédio ainda por conta daquela embolia pulmonar, tá? Enquanto ele está tomando remédio, ele não pode fazer trabalhos físicos. Essa é uma preocupação importante. 3 meses de medicamento, tá? Então a tendência é que a partir de julho, liberado pelo departamento médico, ele passe a voltar a treinar com o elenco. É um reforço importante. Sobre o centroavante, eu acho que há necessidade, até porque o Caleri volta no ano que vem e a impressão que você tem é de que o Rian Francisco ainda está muito verde para jogar no São Paulo. Meu São Paulo, estou em Cascavel, um abraço. Ailton, que eu contei sobre o São Paulo nos últimos dias? Chiquinho Soares dá para descartar. São Paulo promete pelo menos 2 reforços na janela da metade do ano, a intenção de contratação. Mas espere por jogadores que cheguem de graça e que sejam, não vai chegar nenhum fenômeno. São Paulo não tem capacidade para fazer grandes investimentos, tá bom? Se você quer viver de YouTube, adquira nossa mentoria e tenha resultados significantes como estes que aparecem na tela dos últimos 28 dias. Esses são resultados de alguns canais que estão gerando receita pra gente aí e vídeos idênticos a esse que você acabou de ver sobre corte de notícias de futebol. Se você quer aprender, quer adquirir a nossa mentoria, deixa aí no comentário o seu número de WhatsApp pra gente entrar em contato e estar alinhando com você. Até mais!
Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do São Paulo. Fica aqui a dica: se você gostou do conteúdo, chega deixando seu like, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro, valeu? E já sabe, né? A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço muito forte e apertado no seu coração. Nos segue para mais. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos. Fui.